Classificação de carbono. Este será o nosso assunto nesta aula. Antes de nós classificarmos o carbono, gostaria de lembrar que o carbono é o elemento fundamental da química orgânica, ou melhor, o carbono é o elemento fundamental na constituição dos hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos é a base de toda a química orgânica, certo? Não tem nenhum composto orgânico sem o carbono. Todo composto orgânico contém o carbono. Então, este carbono é que nós vamos classificar na aula de hoje. Bonito. Então, nós vamos aprender, ou vamos falar nesta aula de dois tipos de classificações. Vamos falar de dois tipos. Primeiro tipo de classificação, vamos falar classificação quanto ao tipo de ligação. E depois vamos falar da classificação quanto ao número de outros carbonos ligados a este mesmo carbono que estamos a classificar, certo? Agora, vamos começar no primeiro quanto ao tipo de ligação. Antes de fazermos a classificação do carbono quanto ao tipo de ligação, primeiro vamos classificar a cadeia, ou vou lembrar a todos a classificação das cadeias. Nós vimos que os hidrocarbonetos estão classificados em dois grupos. Temos hidrocarbonetos saturados e os hidrocarbonetos insaturados. Essa classificação de saturado e insaturado nos hidrocarbonetos baseia-se nas cadeias. Essa cadeia é classificada como um hidrocarboneto insaturado. Por quê? Porque temos pelo menos duas ligações duplas. E toda cadeia que apresentar pelo menos uma ou duas, depende da quantidade de ligações duplas ou triplas, desde que tenha sua ligação dupla ou tripla, então estamos diante de um hidrocarboneto insaturado. E é saturado quando na cadeia só temos para todos os carbonos ligações simples. Então, agora voltando aqui, a classificação que nós queremos fazer agora não será da cadeia, a classificação será do tipo de ligação estabelecida entre dois carbonos, certo? Então, quanto ao tipo de ligação, como podemos classificar esse carbono? Vamos colocar aqui tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enumeramos os seus carbonos. Enumeramos aqui os carbonos e agora vamos fazer o que? Vamos classificar. Como podemos classificar o carbono número 1? Esse carbono número 1, vamos ver o tipo de ligação que há entre ele e o outro. O tipo de ligação que há entre esse carbono e o carbono 2 é tipo de ligação simples. Sendo uma ligação simples, então esse carbono número 1 será chamado de um carbono, será um carbono saturado. Será um carbono saturado. Por que saturado? Porque a ligação que acontece entre ele e o outro é ligação simples. Vamos analisar o carbono 2 para o carbono 3. Qual é o tipo de ligação que acontece nesse carbono? Também é uma ligação simples. Logo, será classificado como carbono saturado. Certo? Já no carbono 3 para o carbono 4, o tipo de ligação que acontece é o tipo de ligação dupla. Sendo dupla, então esse será um carbono insaturado. Já do carbono 4 para o carbono 5 será também saturado. Certo? E do carbono 5 para o carbono 6, neste caso o carbono 5, aqui dupla será insaturado. Certo? Então, é desta forma que nós classificamos os carbonos quanto ao tipo de ligação. Agora, vamos no segundo tipo, que é quanto ao número de outros carbonos ligados a ele. Vamos começar a analisar a partir do primeiro carbono. Como já sabemos,
que todo carbono precisa de 4 ligações para ser estável. Por quê? Porque o carbono é um elemento ou um átomo tetravalente. Ele apresenta 4 eletrões na última camada e precisa mais de 4 eletrões para completar 8 para ser estável. Logo, esse carbono que está aqui obedece à norma de tetravalente. Ele apresenta 4 ligações. Agora, a classificação que nós faremos agora vai depender da quantidade de outros carbonos ligados a ele. Vamos analisar esse carbono aqui. Nesse caso, quantos outros carbonos estão ligados a ele? Ele tem 4 ligações, sim, mas só que nessas 4 ligações, este e este aqui, essas 3 ligações, é de hidrogênios. Somente uma ligação é que é do carbono. Então, isso significa que esse carbono que está aqui só está ligado somente a um carbono. Estando ligados a um carbono, então esse carbono será um primário. Certo? Vamos ver este aqui, por baixo. Esse carbono também tem 4 ligações. Nessas 4 ligações que ele tem, 3 ligações são dos hidrogênios. Somente uma é que é do carbono. Logo, está ligado somente a um carbono. Então, esse também será o carbono primário. Quer dizer, a classificação do carbono está a depender da quantidade de outros carbonos ligados a ele. Voltamos aqui. Esse carbono que está aqui, ele está ligado no lado esquerdo com carbono, na parte de baixo com carbono, na parte direita com carbono e na parte de cima com hidrogênio. Isso significa que esse carbono está ligado com 3 outros carbonos. Essa quantidade de 3 outros carbonos é que vai indicar a classificação dele. Logo, esse carbono será terciário. Tá? Agora vamos ver este aqui. Este carbono, na parte de cima está ligado com hidrogênio, na parte de baixo do hidrogênio, mas no lado esquerdo e direito, carbono, carbono. Logo, esse carbono está ligado a 2 outros carbonos. Essa quantidade 2 é que vamos colocar aqui em cima. Quer dizer que ele é um secundário. Tá? Aqui também contamos 1, 2, 3 carbonos ligados a ele, então será 3, tá? Essa aqui está ligada a 1, então 1, vamos colocar aqui em cima, será primário, certo? Vamos agora neste aqui. Este carbono, vamos também contar quantos carbonos estão ligados a ele. No lado direito, esquerdo temos um carbono, outro carbono. Quer dizer, esse carbono que está aqui, ele está ligado com 4 outros carbonos. Sendo assim, ele será classificado como o carbono quaternário. Então, essa aqui é a aula que foi preparada para esta classificação do carbono em alguma coisa. E para qualquer dúvida, nas descrições desse vídeo, vou deixar o meu terminal, pode entrar em contato, pode puxar para do WhatsApp e vamos interagir, nos encontramos num outro assunto. Tchau, tchau.